Iniciando a nossa roupinha, nós vamos começar aqui pela sainha. A sainha eu fiz da seguinte forma: eu fiz o tapa-fralda por baixo, já feito inteirinho, e por cima eu coloquei a sainha. Na parte de trás, eu deixei uma abertura lá da calcinha do tapa-fraldas e uma abertura maior na sainha, para depois tá amarrando e ele fecha ou colocando o botãozinho, como eu vou dar para vocês a sugestão no final. Como eu vou começar? Aqui por baixo, na parte da calcinha do tapa-fralda, que é essa parte reta que vocês estão vendo aí. Nós vamos precisar, para a confecção de toda a roupinha, já que temos o sapatinho e a touquinha, vou usar o Clea 1000 duplo, porque ele vai dar mais firmeza na orelhinha, na parte do sapatinho. Então, eu gosto bastante de usar ele duplo para essas partes que precisam de maior firmeza. Aqui no caso da sainha, com o tapa-fralda por baixo, já montando a peça completa, nós vamos usar o fio Anne na cor branca e o fio Anne na cor vermelha. Então, são esses 3 fios que vamos utilizar para confeccionar toda a roupinha: touquinha, sapatinho e a sainha. Vamos precisar também da agulha para crochê 1,75. Vamos começar a nossa aula, então? Bem, iniciando aqui a sainha do nosso conjuntinho, nós vamos precisar do fio Anne e faço 108 correntinhas. Esse tamanho que vou confeccionar junto com vocês é o tamanho recém-nascido há 1 mês, mas aqui na nossa peça pronta, 1 a 3 meses. Então, eu vou confeccionando a menorzinha e vou mostrando e falando já da maiorzinha, assim você já fica com os 2 modelos aí para atender os pedidos das suas clientes ou mesmo você que vai fazer aí para uso próprio. Continuando, então, até ficar com as 108 correntinhas e eu volto já dando início à base da calcinha. Prontinho, terminei o meu cordão com as 108 correntinhas. Agora, laçada na agulha, conto 1, 2, 3, 4 e na 5ª correntinha começo a trabalhar um ponto alto para cada pontinho, cada correntinha da carreira de base até chegar ao final. Chegando ao final, eu volto e repito ponto alto sobre ponto alto, montando assim 2 carreiras em ponto alto. E depois eu volto mostrando para vocês a união, porque depois já seguimos em carreiras em espiral até formar o corpo da calcinha. Mas agora, vamos fazer dessa forma: vou até o final, subo 3 correntinhas e volto também em ponto alto. Então, eu fico com essa faixinha pronta com 2 carreiras em ponto alto. Prontinho, pessoal. Depois aqui, já das 2 carreiras finalizadas, eu fico com essa tira, as 2 carreiras. Então, agora, nós vamos continuar unindo. Então, eu viro, deixo aqui como se fosse a cinturinha, pego no primeiro pontinho da carreira de base e vou fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, eu fico com essa leve abertura aqui, que vai ser na parte das costas, para que a gente passe essa parte da cinturinha aqui depois fazendo ou as correntinhas para amarrar ou com um botãozinho. Depois aqui, 3 correntinhas e sigo fazendo um ponto alto
para cada ponto da carreira de base, dando a volta em toda a carreira. E vou trabalhar dessa forma por mais 5 carreiras, ficando com 7 carreiras fechadinhas agora no total. Quando eu chegar aqui nesse último pontinho, eu mostro para vocês, pois o que vamos fazer? O último pontinho, fecho com o baixíssimo e continuo mais uma carreira. E vamos em carreiras circulares, finalizando sempre no primeiro pontinho com um ponto baixíssimo, indo para a próxima carreira. Isso por 5 carreiras, formando essa parte de cima da base aqui da calcinha do tapa-fraldas que fica embaixo da sainha. Vamos lá, então? Prontinho, finalizei a carreira, fecho com um ponto baixíssimo. E já subo as 3 correntinhas e sigo fazendo a próxima carreirinha, um ponto alto, para cada ponto da carreira de base, até circular toda a carreira. E como eu falei para vocês, 5 carreirinhas. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Completando as 5, eu volto mostrando para vocês, vejam só aqui na minha peça finalizada, essa parte de baixo aqui da calcinha, descendo tanto na parte do bumbum quanto na parte da frente. Agora, vamos completar essas partes retas aqui, ó, essas carreiras que ficam retinhas, um ponto alto para cada ponto da carreira de base, e eu volto mostrando para vocês as carreiras já finalizadas e dando continuidade a essa parte de baixo, que é o tapa-fraldas. Vamos lá, então, finalizando as nossas carreiras? Bem, pessoal, aqui eu já finalizei essa parte do cos, a abertura, e as carreiras necessárias, 2 carreiras em cima com a abertura e as 5 na parte de baixo. Agora, eu tenho que dobrar, deixando a abertura bem certinha e a quantidade de pontos, vejam só, dobrado bem certinho, para que a gente fique com a mesma quantidade de pontos de um lado e de outro da abertura. Então, depois que eu dobrei, deixei bem certinho aqui, eu vou contar da seguinte forma: a abertura fica lá para trás, que vai ser o bumbum. Aqui, nós vamos fazer a cavinha, diminuindo, indo em direção às perninhas, para fazer a frente do nosso tapa-fralda. Então, depois de dobrado bem certinho, eu volto a trabalhar com o fio Anne, na cor branca ainda, que vai ser a base de todo o nosso tapa-fralda, e eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º pontinho, eu volto a trabalhar em pontos altos, prendo aqui com um pontinho baixo, faço as 3 correntinhas, viro o meu fio para estar arrematando junto, e para cada pontinho da carreira de base, eu vou trabalhar agora um ponto alto. E vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até deixarmos sem fazer 8 lá do outro lado. Então, eu fico 8 sem fazer de um lado, 8 sem fazer do outro. Eu vou finalizar a carreira indo até ficarem os 8 sobrando aqui e volto mostrando para vocês. Bem, prontinho, a primeira carreira aqui da frente do tapa-fralda já finalizada, deixando 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro. Agora, eu viro o meu trabalho e nós vamos trabalhar mais 7 carreiras, porque eu tenho 8 carreiras nessa parte da frente. Só que eu tenho que diminuir um pontinho no início e um pontinho no final de cada carreira, para que a carreirinha, ela vá se tornando mais estreita e se ajuste certinho na parte bem no centro das perninhas, onde eu viro pro bumbum. Então, aqui, eu já pego de 2 pontinhos juntos, ó, eu venho já no segundo pontinho,
Prendo com um ponto baixo e faço 2 correntinhas, já diminui um ponto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até o penúltimo ponto, onde eu volto mostrando para vocês como diminuir ao final da carreira. Prontinho, cheguei no último pontinho. Aqui, penúltimo pontinho. Quando eu fico com 2 pontinhos, eu vou diminuir esses 2 para um só. Com isso, nós vamos estreitando a nossa carreirinha. Então, eu venho no último, faço a metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Novamente, metade do meu ponto alto e deixo na agulha e pego os 2 de uma vez só. Já diminuímos um pontinho. Viro. Aqui, quando eu viro, eu já vou no segundo pontinho. Prendo com um ponto baixo, faço 2 correntinhas e eu vou repetir esse mesmo processo, início e final da carreira, diminuindo um ponto até completar as 8 carreiras da parte da frente do tapa-fralda, onde eu volto junto com vocês, dando continuidade à nossa peça. Bem prontinho, ó, finalizei a parte da frente. Agora, nessa última carreirinha, nós já fizemos as 8. Na 9ª carreirinha, é uma carreirinha que nivela a parte da frente com a parte de trás. Então, o que eu faço? Um ponto alto para cada ponto da carreira de base, sem aumentos ou sem diminuições, só repetindo a mesma quantidade de pontos até o final da carreira, onde eu volto mostrando para vocês o início já da parte de trás no bumbum, onde vamos aumentar um pouco a cada carreira, porque a parte do bumbum ela é sempre maior que a parte da frente. Então, após essa carreira que já estamos aqui finalizando, eu mostro para vocês como dar início. Prontinho, carreirinha finalizada, viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas e nesse primeiro pontinho eu já coloco mais 2 pontos altos. E vamos alargando a parte de trás do tapa-fralda. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até o último pontinho, onde eu volto trabalhando a finalização da carreira, os aumentos, junto com vocês. Bem, cheguei aqui ao último pontinho da carreira, e nesse último pontinho, já coloquei 1, 2 e 3. Fico também com 3 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Vejam como vai aumentando já, alargando. Então, aqui viro e inicio a próxima carreira, onde novamente eu faço 3 correntinhas e mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Ao final da carreira, eu volto novamente mostrando para vocês a finalização da carreira e falando das carreiras seguintes. Bem, cheguei novamente ao último pontinho da carreira, onde coloco os outros 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos, tanto no início quanto no final da carreirinha. Vejam como já alarga. Viro o meu trabalho e inicio novamente com as 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Dessa forma, vou até o final da carreira. Eu vou fazer mais 2 carreiras, pois teremos as 8 carreiras. Como fizemos as 8, mais aquela carreira de nivelamento, então aqui também vamos fazer 8 carreiras, só que sempre aumentando de 3 em 3, e depois eu mostro para vocês como a gente já une a parte de trás, a parte do cós, deixando essa base aqui da calcinha do tapa-fraldas prontinha. Bem, aqui já fiz 5 carreiras, indo para a 6ª carreira na parte de trás do nosso tapa-fraldas. Então, aqui vocês vão observar a diferença da parte da frente para a parte de trás. Vejam bem como ela já vai ficando bem maiorzinha. Então, agora eu continuo dessa mesma forma, trabalhando, vou trabalhar a 5ª,
sexta, agora estou na sexta, sétima e oitava e volto mostrando para vocês, sempre lembrando da mesma forma, no início e no final da carreira, eu deixo 1, 2, 3 pontinhos juntos no primeiro e último pontinho da carreira. Dessa forma, vamos conseguir a largura necessária que precisamos para unir a parte do cos e deixar a base prontinha. Prontinho, fiz as 7 carreiras, aumentando 3 pontos no início e final de cada uma delas. Na oitava carreira, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Depois dessa carreira, eu já volto fazendo a união da parte de trás aqui do tapa-fraldas com a parte de cima do cos, deixando a base da nossa calcinha prontinha. E depois vamos trabalhar a parte da sainha. Bem prontinho, já finalizei a oitava carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a oitava, onde colocamos um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Agora, eu já arrematei o meu fio e eu deixo aqui mais ou menos uns 50 centímetros, porque agora vamos fazer a união. Cos e essa parte aqui do bumbum que fizemos. Então, novamente, eu vou dobrar bem certinho ao meio. Eu tenho como base a abertura e as laterais. Então, deixo as laterais do mesmo tamanho, aqui, uma e outra. E o que eu vou fazer? Vou contar aqui na lateral 3 pontinhos, 1, 2, 3. Então, no quarto pontinho, 3, 4 pontinhos aqui você deixando, ele vai dar certinho o total. E eu passo meu fio aqui por dentro. Viro, deixo o cos aqui para baixo. E agora, como eu já tenho o ponto de referência, eu só vou unindo. Passo por dentro do próximo pontinho aqui no cos e do próximo pontinho lá na parte do bumbum. E venho ponto a ponto, ó, passando por dentro de um e outro. Passo por dentro, passo por dentro. Então, aqui nós vamos ter essa costura, só que ela fica também embaixo da sainha. E é uma costura que ela não fica, assim, com deformidade nenhuma. Ela fica bonita e também escondida atrás da parte da sainha que vamos fazer depois. Então, ó, como vocês podem ver, ela não fica assim atrapalhando em nada, mas você consegue ver que tem uma costurinha mesmo quase transparente, só que, como eu disse, ela fica coberta pela sainha. Então, agora eu vou até o final, já deixando a parte da união aqui certinha e com ela finalizamos a base do nosso tapa-fralda. E eu volto, então, trabalhando já com a Anne na cor vermelha, fazendo a parte da sainha, que vai ser feita já junto com essa daqui. Nós já vamos em uma peça só ter as duas peças, como eu mostrei a peça já finalizada para vocês no início. Bem, pessoal, agora com a base finalizada, vejam só, parte da frente, parte de trás, já terminei aqui a costura, fiquei com a abertura centralizada. Agora, eu vou começar a trabalhar com a Anne na cor vermelha, a parte da sainha, onde eu inicio com 120 correntinhas. Aqui, na nossa sainha finalizada, vocês vão ver que as duas vão ser unidas e a calcinha já fica por baixo da sainha. Primeiro a gente faz a base, depois a união cos com cos, deixando ela presinha em uma única peça. Vamos começar então a base da sainha na cor vermelha? Prontinho, finalizei a primeira carreira da nossa sainha. Agora, eu viro o meu trabalho, faço as 3 correntinhas e continuo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base.
Só que a cada 10 pontos altos, eu coloco 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Vamos lá, temos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nesse 10º ponto, eu volto no mesmo ponto e coloco mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vamos percorrer toda a carreira. Bem, terminei a segunda carreira, onde a cada 10 pontos altos, nós colocamos 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, segui por toda a carreira, como vocês estão vendo aqui. Agora, na terceira carreira, eu ainda continuo trabalhando ela de forma aberta, sem emendar uma parte na outra aqui, que depois vamos emendar e formar a roda da sainha. Então, agora, eu continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Na carreira anterior, a cada 10 pontos altos, nós colocamos 2 pontos altos juntos. Agora, a cada 15 pontos altos, porque nós queremos uma abertura na nossa sainha, mas uma abertura bem leve, que ela fique assim, abrindo aos poucos. Então, agora, a cada 15 pontos altos, eu coloco 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Vamos contar aqui: 3, 6, 9, 12, 13, 14 e 15. Cheguei no 15º, eu coloco mais um ponto alto nesse mesmo ponto da carreira de base. E assim vamos seguir 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base a cada 15 pontos altos da carreira. E eu volto trabalhando com vocês a quarta carreira, já unindo e trabalhando em carreiras circulares. Prontinha, a terceira carreira finalizada. Agora eu venho, pego as pontas da terceira carreira, início com o final, e já venho aqui unindo com um ponto baixíssimo. E agora eu vou seguir da mesma forma, fazendo as 3 correntinhas e um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E a cada 20 pontos altos, nós colocamos 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base, circulando toda a carreira. Na carreira anterior, colocamos os 2 a cada 15, agora colocamos os 2 a cada 20. Com isso, espaçamos ainda mais os aumentos e eu já consigo aqui a abertura necessária para continuar com a confecção da minha sainha, agora já unida, formando assim as carreiras circulares. Vamos lá, então, terminando essa quarta carreira, eu volto dando continuidade à nossa peça. Agora, com a quarta carreira já finalizada, inicio a quinta carreira e vamos trabalhando da mesma forma, 3 correntinhas e um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Agora, a cada 25 pontos altos, eu coloco 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base, igual fizemos aqui na carreira anterior. A cada 20 pontos, temos 2 pontos altos juntos, criando assim a roda da nossa saia, deixando ela mais larguinha embaixo, e a gente atinge o rodado necessário para depois unir a parte do tapa-fraldas. Então, nós vamos assim na quinta carreira, em volta de toda a carreira, e eu volto já dando continuidade à confecção da nossa sainha. Prontinho, finalizei a quinta carreira, agora eu vou fazer mais 3 carreiras e não tenho mais aumentos. As carreiras serão feitas confeccionando um ponto alto para cada ponto da carreira de base em volta de toda a carreira. Então, a sexta, a sétima e a oitava carreira, dessa mesma forma que vocês estão vendo aqui.
um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E eu volto, então, com essas 8 carreiras finalizadas, mostrando para vocês como está a nossa peça com essa quantidade de carreiras já confeccionadas. Bem, pessoal, aqui eu queria mostrar para vocês como está ficando a nossa sainha. Ó, eu coloquei aqui a parte do tapa-fralda atrás, só para vocês terem noção. Com 8 carreiras, já ficando aqui com a base da sainha quase prontinha. Para dar o comprimento, nós vamos fazer mais 2 carreiras, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Depois eu volto dando um acabamentinho na parte de baixo, para depois unirmos aqui a parte do tapa-fraldas. Vamos lá, então, fazendo mais essas 2 carreiras? Bem, aqui eu volto mais uma vez mostrando a base da sainha para vocês, agora com as 10 carreiras finalizadas. Vejam aqui na parte de baixo, onde ele está só sobrepondo a calcinha, e aqui na parte de cima, no cós, onde fica um pouquinho mais larguinho, para darmos o rodado da sainha a hora que formos unir uma peça a outra. A do tapa-fraldas, que está embaixo, e a da sainha, a base que está finalizada. Agora, eu só dou um acabamento em ponto caranguejo ao redor de toda a base da sainha para que fique um acabamento mais bonito. Mas isso eu volto mostrando e confeccionando junto com vocês. As 10 carreiras finalizadas, vamos agora ao ponto caranguejo. Eu tenho a minha laçada na agulha, eu passo a agulha aqui entre um ponto e outro, fico com as 2 laçadinhas, pego as 2 de uma vez só, volto um ponto, puxo a laçada, fico com as 2 laçadinhas, pego as 2. E assim vou fazendo por toda a carreira, passando a agulha entre os pontos, sempre voltando um ponto, pego as 2 laçadinhas, volto um ponto, passo por dentro do ponto e pego as 2 em volta de toda a minha base, aqui na parte de baixo da minha sainha, onde eu vou dando esse bonito acabamento e valorizando ainda mais a minha peça. E depois eu já volto com vocês mostrando a união da sainha com o tapa-fralda. Bem, pessoal, fiz a carreirinha aqui com as 120 correntinhas. Agora, viro, pego na 5ª correntinha da carreira e começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base até finalizar todas as correntinhas. Bem, finalizei aqui a carreirinha de ponto caranguejo em volta de toda a base da sainha, dando esse acabamento bem bonito. Agora, nós vamos começar a parte de união de uma e outra. Então, se baseando lá pela parte de trás, onde nós temos as 2 aberturas. Então, aqui fica fácil para a gente ter base de início de carreira. Outra coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: vocês vão notar que o vermelho está maior do que o branco. Porque é uma parte que vai ser encaixada por fora e que também a gente precisa de um babadinho assim leve, mas um babadinho que franza um pouquinho a sainha para que ela fique mais rodadinha. Então, o que eu faço? Eu venho com o fio vermelho, novamente trabalhando com a ane vermelha, no primeiro pontinho aqui da sainha e já colocando por dentro o tapa-fraldas. Então, eu pego o primeiro aqui da sainha e lá atrás também o primeiro no tapa-fraldas, bem na abertura, ó, vejam só. Em um eu tenho as 2 carreiras e na sainha eu tenho as 3. Então, peguei e já prendo com um pontinho baixo. Faço uma correntinha e venho, pego um na parte da frente, um na parte de trás, faço um pontinho baixo, um na parte da frente e um na parte de trás. Fizemos 1, 2, 3, 4 e 5. Cheguei aqui no 5º pontinho, eu venho um no vermelho e volto no mesmo do de trás.
ou seja, eu peguei um a mais na frente e voltei no mesmo de trás. Então, nós vamos diminuindo a parte da frente, encontrando com a de trás. Agora, eu faço 10 pontinhos, e agora, a cada 10 pontos, eu pego um a mais na frente e volto no mesmo de trás. Então, 3, e eu vou seguir aqui até completar os 10, onde eu volto novamente mostrando para vocês como fazer o franzidinho, pegando um a mais da frente e diminuindo a parte vermelha, deixando esse franzidinho. Aqui cheguei já no 10º pontinho, no 15º aqui e no 10º depois que pegamos os dois juntinhos. Então, como estou no 10º, a cada 10 pontos, então, eu venho pegando no vermelho e pegando lá no branco. Fiz o meu pontinho baixo. No próximo ponto, eu pego só no vermelho, na parte da frente, e volto naquele mesmo pontinho, ó. Com isso, nós pegamos 2 do vermelho e um só do branco lá do tapa-fraldas. Então, ele vai formando o franzidinho. E agora, novamente, volto a trabalhar nos 10 pontos, pegando um na parte da frente, outro lá na de trás e fazendo um pontinho baixo. Um no da frente, outro no de trás e fazendo um pontinho baixo. Um na parte da frente, outro na parte de trás, fazendo um pontinho baixo por 10 vezes. Cheguei no 10º novamente, pego um da frente e um de trás e depois só um da frente e volto naquele mesmo pontinho. E dessa forma, vamos percorrer toda a carreira. E vejam só como unimos uma parte a outra com perfeição, deixando um acabamento bem bonito. Vejam lá na parte de baixo e já unindo, ó, um com o outro. Vejam só como ele fica bonito, bem certinho. O acabamento aqui no avesso, só em pontinho baixo, e o direito que quase a gente não nota, mas os dois estão unidos certinho, ó. Então, agora eu vou fazer em volta de toda a base e volto falando com vocês sobre o acabamento, tanto aqui no fecho, quanto nas perninhas do tapa-fralda. Bem, aqui depois de terminar a união das duas partes, vocês vão ver que temos aqui a parte da abertura. Então, aqui eu queria dar uma dica para vocês, ou de colocar um botãozinho, que podemos usar aqui o próprio crochê como casinha, colocando de um lado e passando do outro. Então, vocês vão ter vários tamanhos de botões, então eu deixo uma sugestão de botão médio, para que você não fique com muito pequenininho e ele passe de uma vez, e nem um muito grande e ele não entre. Então, você pode levar a sua peça aí no armarinho que você já compra e ter um botãozinho para colocar. Você coloca de um lado e fecha do outro com o próprio crochê, passando por dentro do ponto. Então, dessa forma, aí ele fica bem fechadinho. Ou aqui na minha outra pecinha já pronta, que eu tenho a parte das duas correntinhas, onde você pode amarrar depois, fechando aqui a sua roupinha, ó. Então, ficam as duas sugestões do fechinho. Agora, eu quero mostrar para vocês uma parte que fica bem bonitinha, que é o babadinho aqui da perninha da calcinha do tapa-fraldas, onde eu vou fazer um acabamento em volta das duas perninhas, para que não fique assim essa parte do crochê só finalizado aqui na lateral. Ele fica com um babadinho, então o acabamento fica bem mais bonitinho. Então, eu volto mostrando para vocês agora essa parte. Bem, aqui eu estou, então, em uma das perninhas do tapa-fralda, onde eu venho, dentro das carreirinhas laterais que sobem e descem, aqui em direção à parte do bumbum e da frente, eu tenho todas as carreirinhas que fizemos diminuindo e na parte de trás aumentando. Então, eu prendo com um pontinho baixo, faço uma correntinha e faço 2 pontos aqui dentro de cada uma das carreiras, no meio entre elas mais um pontinho.
2 pontos. E no meio delas, um pontinho. Então, agora eu vou contornando aqui essa parte, que já é a parte retinha, que fica aqui na lateral. E depois de terminar essa parte, sigo novamente aqui nas carreiras laterais, fazendo 2 pontinhos e no meio delas, um ponto. Dentro aqui do ponto lateralmente, 2 pontinhos baixos, no meio, um ponto. Então, ele vai ficando dessa forma, ó, em volta de toda a perninha, circulando e fechando aqui com um ponto baixíssimo. Na segunda carreira, vamos fazer o babadinho. Essa vai ser a base para fazer o babadinho e deixar o seu acabamento ainda mais bonito e valorizado. Prontinho, finalizei aqui o acabamentinho em volta de toda a base da perninha. Agora, com o acabamento de babadinho, eu faço 3 correntinhas, venho no próximo ponto baixo, prendo com um pontinho baixo, 1, 2, 3, próximo pontinho, prendo com um ponto baixo, 1, 2, 3, próximo pontinho, prendo com um pontinho baixo, 1, 2, 3, prendo com um pontinho baixo. E vamos circular toda a carreira, ficando com esse acabamento em forma de babadinho. Aqui, para você também que preferir, você pode passar entre essa carreirinha de pontos baixos, um lastec, aquele elástico bem fininho, que você encontra em armarinhos exatamente como estou fazendo aqui com a agulha. Então, ele vai fixar mais na perninha do bebê. Vamos lá, então, circulando, fazendo todo o babadinho, eu volto mostrando para vocês o acabamento das pintinhas na sainha. Bem, aqui então, eu tenho a minha sainha já finalizada, aquela que eu venho mostrando para vocês desde o início, prontinha, e ela tem essas bolinhas coladas na parte da frente, enfeitando a base da sainha. Como eu fiz as bolinhas? Eu já tenho aqui as minhas finalizadas, eu fiz 5 correntinhas e 16 pontos altos, em volta dessas correntinhas fechei com um ponto baixíssimo, formando como se fosse um miolinho de flor. Fiz dessa forma 10. Que vamos colar, eu volto agora com vocês, colando na base da nossa sainha, já que finalizamos o babadinho aqui das perninhas. Vamos lá, então, eu volto junto com vocês, mostrando o processo de colagem. Bem, aqui na colagem, eu fico de frente para mim, a minha base vermelha da frente da sainha. Vou usar a cola universal da Círculo, que é uma cola própria para artesanato e que seca rapidinho, 5 minutos, o seu trabalho já está sequinho. Então, aqui ela vem com o biquinho dosador, o que facilita bastante. Eu passo em volta aqui da minha bolinha. E inicio aqui, ó, bem no cantinho, na parte de cima lá da minha sainha. Passo em mais uma. Conto mais ou menos 4 dedos e coloco a próxima aqui na mesma direção. Entre as duas, na parte de baixo, mais uma, passo a cola e colo entre as duas, aqui já na carreirinha de baixo. Então, dessa forma, vamos intercalando a cada 4 dedos, uma na parte de cima e entre as duas aqui de cima, uma na parte de baixo. E ela vai formando esse desenho aqui que vocês já podem ver nessa prontinha, ó. As de cima e entre cada uma das de cima, coloco uma embaixo. E vamos repetir esse mesmo processo na parte da frente e parte de trás, finalizando assim essa parte da calcinha da nossa roupinha de personagem. Eu volto depois mostrando para vocês a confecção da touquinha.